dias que são tão difíceis, a roda grande passando por dentro da roda pequena. É tão difícil viver num mundo tão contraditório, embora que o mundo sempre foi contraditório, né? Mas hoje, mais do que nunca, o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Ou seja, o mundo ele sempre foi contraditório, o mundo sempre foi meio doido. Porém, mais do que nunca nos dias de hoje, encontramos as inversões de valores, né? Ou seja, as coisas estão invertidas. E o mundo se tornou um pouco conturbado, né? As leis, às vezes, se tornaram armas, não para defender, mas para atacar os outros, e as pessoas se tornaram egoístas, né? Aquela característica, né, do homem do fim, a Bíblia nos diz, né? Nos últimos dias, o Espírito expressamente adverte que haverá, olha só, a característica dos homens do fim. O Espírito expressamente avisa que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de homens. Ou seja, espíritos enganadores. E diz também que os homens serão ingratos, né? Os homens serão ingratos. Deixa eu ver aqui para ler. Os homens serão ingratos, sem afeto natural. 2 Timóteo, né, capítulo 3, que diz, olha bem o que 2 Timóteo 3 diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos. Em outra tradução, diz, tempos difíceis. Por quê? Né? Por que haverá tempos difíceis? Porque, diz o texto aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, não é dada a reconciliação, caluniadores, incontinentes, ou seja, não conseguem se conter, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3. Então, aqui, em 2 Timóteo, nós encontramos a declaração que haverá homens amantes de si mesmo e que haverá, no final dos tempos, tempos trabalhosos. Por que esses tempos serão tão trabalhosos? Porque o homem ele vai se mostrar com essas características. Essas características, sim, são características fortes, viu? Muito fortes. Temos que ter cuidado também para não sermos desse jeito. Às vezes pensamos que só os outros podem ser desse jeito. E nos esquecemos que nós mesmos também podemos ser desse jeito. Olha bem as características.
É claro que todos nós temos defeitos, né? Falhas, mas a característica do homem do final do tempo é uma característica que vai tornar insuportável o convívio. Não vai dar para conviver com pai, com mãe, com patrão, com amigo, com mulher, com homem. Por quê? O comportamento das pessoas será um comportamento totalmente doido. Sim. Lembre-se que nós estamos incluídos nisto. Podemos ter estes comportamentos. E ao ter este comportamento, a pessoa que o tem terá uma vida com muitas dificuldades. Porque ela não vai saber, ou ele não vai saber lidar com as pessoas, né? Tem que existir o óleo do convívio, o amor, a compreensão, o suportar um ao outro. Mas nesse caso, o que aconteceu? Os homens se tornaram soberbos, prepotentes, caluniadores. Olha, então, identifique estes comportamentos e não siga, não favoreça. Você está entendendo? Porque se nós vivemos desse jeito, qualquer um, mesmo que esteja com a Bíblia na mão, ele vai ou ela se tornar uma pessoa insussu. Insussu, pastor? Insussu. Oi, Paulinha, Paula Virno. Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente vai ler, tá? Nazira, lá da Alemanha, está nos escutando. Deus abençoe. Tiago Silva, Deus te abençoe. Então, o nosso comportamento pode gerar algo bom de se conviver e algo difícil. Todos nós temos nossas dificuldades de vida, né? Todos nós. Mas olha essa bomba, né? Bomba lá bomba, olha só. Vamos beber uma aguinha. Beber uma aguinha aqui. Um copinho de alumínio de Chiquinho. Delícia! Agora vamos nos concentrar para tomar aquele cafezinho da noite. Não, da tarde. Vamos lá. Fazer força. Pronto. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe, tá? Gostei do relógio. Foi um presente que uma mulher me deu. Foi. Ela disse que é doida por mim. Foi. Obrigado. Presente de aniversário, né? Obrigado, viu? Então vamos analisar o texto direitinho, bora? Analisando o texto, né? Olha bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, o apóstolo está avisando que haverá dias trabalhosos. E agora ele vai dizer por que esses dias são trabalhosos. Então, qualquer pessoa que tiver este comportamento terá dias trabalhosos. Não precisará chegar ao final da vida, da existência, da vinda de Cristo, para ter uma vida trabalhosa. Mas o próprio comportamento da pessoa fará com que a pessoa seja insussu. Insussu, sim, Chiquinho. Insussu, popor, tatá, vevel. Temos que nos suportar uns aos outros em amor, porque somos falhos, cheios de crecas, cheios de coisas. O som tá bom? Deixa eu ver se o som tá bom. Cheio de crecas, cheio de coisas. O som tá bom? Deixa eu ver se o som tá bom. Tá ótimo. Então, o texto diz assim, preste atenção, tá? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Quando a gente fala homens amantes de si mesmo, não quer dizer homens que se amam. Porque Deus nos manda a gente se amar. É narcisismo.
Ou seja, aqueles caras, eles se acham o tampados, entendeu? Então, porque haverá homens amantes de si mesmo, aí a pessoa diz, mas a Bíblia não fala que a gente tem que se amar a nós mesmos? Sim, mas esse tipo de amantes de si mesmo é o narcisista. É aquele que ele está certo, todo mundo está errado, ele é vítima, todo mundo é vilão, que se dane o mundo e que se salve ele. Esse é um tipo de gente que vai haver no final dos tempos. Em abundância, tá? Porque já há, mas aumenta. Presunçosos. O que é ser presunçosos? Presunçoso é a pessoa que se acha. Que se acha pastor? É o metido, o macaxeira, entendeu? É o macaxeira celeste. Vixe Maria, crê em Deus Padre. A pessoa que se acha... o texto que a gente está lendo é 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, para eu ficar olhando os comentários, tá? 2 Timóteo 3. Vamos abrir aqui. Pronto. 2 Timóteo, capítulo 3. Sejam bem-vindas, tá? Então diz assim, ó. Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão dias difíceis. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Amantes de si mesmo é narcisista. Avarentos é aquela pessoa, né, que tem pena até de viver. Presunçosos, ou seja, se acham. Soberbo, a soberba é muito grande, né? Blasfemos, blasfemam contra Deus, contra as instituições de Deus, porque eles se acham. Quantas pessoas nós encontramos, né? Contra a palavra de Deus, contra Deus. Desobediente a pais e mães. Hoje ter filhos obedientes é uma bênção, porque agora tem casos até que se o cara tirar o celular, o guri dá um tiro na pessoa. Não pode falar nada. Ingratos. Ingratidão é uma das características do homem do fim. Profanos. Ingratidão é aquele que se você fez 90 e não fez 100, lascou. Não serve para nada. Profanos é a pessoa que não respeita o ambiente do outro. Ou seja, é aquele rapaz que quer atrapalhar o culto, que quer se amostrar na igreja, que quer falar mal dos outros, os profanos. Fala mal de Deus, da Bíblia, fala mal de tudo que é de Deus, né? Amor esfriando, coisas acontecendo de cair o queixo. Cícero, é verdade, Cícero. Sem afeto natural, ou seja, o cara não tem afeto natural. É uma pedra. Até a pedra ainda cria lodo. Tem gente que não tem afeto natural por ninguém. Por amigos, por esposa, marido. Quer que se dane. Sem afeto natural. Ou seja, é uma pedra pior do que uma pedra. Porque a pedra, repetindo, ainda cria lodo. Irreconciliável, ou seja, não tem reconciliação, não tem trato, não tem acordo com esse tipo de gente. Então, se o cara dizer, rapaz, vamos fazer um acordo aqui, vamos conversa nada, meu irmão. Conversa nada, comigo é para lascar mesmo. Então, tá cheio, né? Opa! Senhor, pega aqui para mim. Caiu aqui o celular. Está cheio desse tipo de pessoas, né? Pessoas que são irreconciliáveis. Elas não são dadas o acordo, elas querem fufu. Fufu o quê, pastor? Fufu lascar. Se arrumar uma brecha, meu irmão. Agora, engraçado, olha bem a característica desse povo. Eles têm cara de piedade. Olha. Bem, é a Bíblia que está entregando.
A Bíblia diz assim: nos últimos dias, a terra vai se encher dessas pessoas. Vai ter muita gente desse jeito. Vamos lá. É a roda grande entrando nas pequenas. Ou seja, a inversão de valores está muito grande. E o que fazer, pastor? É escapar, né? É escapar. Vai fazer o quê? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Ou seja, não tem acordo com esse tipo de gente, não. Caluniadores, ou seja, hoje você fica até assim, é difícil, um acusando o outro, um metendo o dedo no outro, né? É ou não é? É na igreja, fora da igreja, é na política, em todo canto, né? É o sujo falando do mal lavado, é o cara podre falando do lavado, né? Aí diz assim, caluniadores, incontinentes. Sabe o que é incontinente? É o cara que não se sustenta. Quando ele quer fazer uma coisa, ele não tem domínio. Ele acaba fazendo mesmo. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então, que Deus se dane, mas que eu viva bem. Tendo aparência de piedade. Aí entra aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, não pratica. É só a cara de gente boa. É só a cara de gente boa. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Você vai encontrar agora nessa época muita gente rezando, conversando com você, vai na tua casa, né? Diz que você é bom, diz que a igreja é legal, mas no dia a dia eles fecham a igreja, tá? Eles atrapalham o evangelho. Então, a Bíblia fala, a roda grande passará por dentro da pequena. O que significa, pastor? Inversão de valores. Ou seja, a pessoa que tenta fazer o que é certo passa por errado. E a pessoa que faz o errado passa por certo. Né? Então, desse devemos afastar. A Bíblia não fala? Seja quem for, seja na sociedade, seja na igreja, seja parentela, seja quem for, porque é muito perigoso. E esse pessoal tem cara de piedade, de bonzinho. Agora, para botar um no inferno é no instantezinho. Seria esta a característica comportamental dos homens do fim. O fim, ele não teria só característica final de mundo, terremoto, maremoto. Haveria uma característica social também. O cara que mata outro por causa de um celular e sai rodando na bicicleta, aquele cara, ele é mais amigo das coisas do que de Deus. Ele está tirando a vida de um ser humano por causa de uma porcaria de um celular. E isso está aumentando muito, mas muito mesmo. Então, basta a pessoa fazer qualquer coisa que dê alguma margem a esse tipo de gente. Esse tipo de gente está na igreja. Esse tipo de gente está no mundo. Eu digo para vocês, são piores do que o diabo. O diabo, você bate o pé, usa a fé e ele vai embora. Esse tipo de gente é como um jacaré. Come a pessoa e chora. Eu não queria fazer isso não, mas... Eu não queria não, mas... Eu não queria não, mas... Aí arruma uma desculpa, um peido, um pum, e aí eles aplicam. Né? Aí, aqui que a Bíblia diz, caluniam,
Aí, o que a Bíblia fala? Né? Que eles destratam, eles são amigos das coisas e não das pessoas. Então, destes, afasta-se. E a roda grande passando na pequena? Bem, a roda grande passando na pequena, nós temos que ter cuidado, né? Para não entrar nessa onda também, da inversão dos valores. Ou seja, queira ou não, de alguma forma, estamos sendo doutrinados. A igreja já foi silenciada. A igreja não será silenciada. Ela já foi, porque ela não pode falar muitos assuntos que podia. Tem pessoas que estão brincando com a cor da chita, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então devemos ser igual ao que Cristo falou. Sábio como as serpentes e simples como as pombas. Sábios como as serpentes e simples como as pombas. E dizer: Deus, em nome de Jesus, me ensina a viver nestes dias presentes que são tão difíceis de viver, tão difíceis de andar devido a tantas armadilhas que o diabo coloca através de pessoas. Mas a Bíblia já até adverte. A Bíblia adverte aí. Então, vamos orar pedindo a Deus sabedoria para viver nesse tempo presente? Ora um Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Então, a Deus toda honra e toda glória para todo sempre. Amém. Thaís Pereira diz: sabedoria, Senhor, e discernimento. É verdade. Sabedoria, Senhor, e discernimento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos no tempo presente e vivermos 10 anos em um. Felizes e cheios de vida. Amém. Amém e amém.